Oi, jovem, tudo bem com você? Espero que sim, que você esteja ótimo. O assunto de hoje é leis ponderais. Ele é muito importante, ele vai dar base para um assunto que vem depois, que é cálculo estequiométrico, que é um assunto muito cobrado em vestibulares, no Enem, né? Então vamos lá. Então, o que são leis ponderais, né? Essas leis são relacionadas às massas dos participantes de uma reação química, tá? Então a gente vai ver duas leis nessa aula. A lei da conservação das massas, né, proposta por Lavoisier, e a lei das proporções definidas ou proporções constantes, que foi o Proust que propôs essa lei. Então a primeira lei é a lei de Lavoisier. Em um sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Matematicamente, né, a gente tem o somatório das massas dos reagentes é igual ao somatório das massas dos produtos. Bom, você provavelmente já escutou essa lei de uma outra forma, né? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A gente costuma escutar isso em ciências, né? Então, uma lei conhecida. Bom, então vamos ver um exemplo para entender essa lei de Lavoisier. O exemplo nosso aqui vai ser o hidrogênio reagindo com o oxigênio para formar água. Tá? A gente não precisa das fórmulas químicas desses gases, ok? Seria o H2 mais o O2 formando H2O. Tá? A gente não precisa dessas fórmulas, não estamos preocupados agora com a fórmula. Tá? Então, olha, eu vou propor dois experimentos aqui. Né? O primeiro, eu vou reagir 4 gramas de hidrogênio e com 32 gramas de oxigênio para formar 36 gramas de água. E no segundo experimento, 20 gramas de hidrogênio com 160 gramas de oxigênio para formar 180 gramas de água. E aí a gente comprovando, né, no primeiro experimento, 4 mais 32 vai formar 36. Né, a massa dos reagentes, 4 mais 32 é 36, é igual à massa do produto, 36. E no segundo também, né, 20 com 160 é igual a 180. Né? Então a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Vamos ver um exercício então? Então, olha, esse exercício é da PUC, né, de Campinas. Em 3 experimentos sobre a combustão do carvão, que é o carbono sólido, né, foram obtidos os seguintes resultados. Então, eu tenho aqui valores de 4 experimentos, ok? Reagentes, né, carbono mais O2, formando o produto CO2, ok? E em 2 casos aqui eu tenho uma sobra, né, uma parte aqui do reagente que não reagiu, ok? Então, olha, os experimentos que seguem a lei de Lavoisier são, né, então ele quer saber aqui quais deles seguem a lei. Beleza, então vamos lá. Olha só, no primeiro a gente vai ver o seguinte, olha, 12 com 32 é igual a 44. Tá ok? Sim, né? Porque se você somar 12 com 32 dá 44, que é a massa do produto, 44. Então, ok. No segundo experimento, 18 com 48. 18 mais 48 dá 66. Então, isso aqui também está comprovado, ok? Bom, no nosso terceiro exemplo, vamos tentar comprovar. Então, 24 com 70 é igual a 88. Ora, se a gente soma 24 com 70, a gente vai perceber que dá 94, né? 94 não é igual a 88. Então, a princípio, você pode pensar, então essa lei não está comprovando aqui nesse terceiro exemplo. Mas o que a gente tem que perceber aqui, olha, que sobraram sem reagir 6 gramas de oxigênio. Né? Então, esses 6 gramas continuam ali no sistema. Então, se a gente coloca esses 6 gramas, né, com os 88 que foram formados, a gente chega no 94 também. Então, esse experimento também está de acordo com a lei de Lavoisier, ok? E o quarto experimento, né, se a gente soma aqui, olha, 40 com 96, a gente vai obter 136, que não é igual a 132, mas a gente tem uma sobra sem reagir também aqui de carbono. Né? E se a gente soma esses 4 gramas de carbono com os 132 do CO2 que foram formados, a gente também chega no 136. Ok? Então, os 4 experimentos estão de acordo com a lei de Lavoisier, onde a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Ok? Beleza, então vamos lá na segunda lei, que é a lei de Proust. Né? O que a lei de Proust diz? Quando 2 elementos químicos combinam-se para formar um composto, a razão entre as massas que se combinam é constante. Então, isso é conhecido como lei das proporções constantes ou lei das proporções definidas.
Vamos utilizar o mesmo exemplo que a gente acabou de fazer para a lei de Lavoisier, para a gente comprovar aqui a lei de Proust, ok? Então vamos lá, olha. Se a gente reparar aqui, olha, as quantidades de carbono e oxigênio que foram colocadas para reagir, né, a gente vai perceber, por exemplo, olha, que no primeiro exemplo eu tenho 12 para 32, no segundo 18 para 48, né, no terceiro 24 para 70 e no quarto 40 para 96. Como que a gente vai descobrir se as proporções entre os reagentes são constantes? Então, olha, se a gente pegar aqui o primeiro exemplo, a gente pode simplificar 12 para 32 por 4. E aí a gente vai chegar aqui nos menores inteiros possíveis. Então, 12 dividido por 4 vai me dar 3 e 32 por 4 vai me dar 8. Então, são os menores inteiros possíveis, né, nessa simplificação, certo? Ok, então 3 oitavos, né, é a menor proporção que existe aqui. Se a gente comparar o segundo exemplo, a gente vai ver o seguinte, olha, 18 por 48, se eu simplificar, dividir por 6, eu também chego nesta mesma proporção, olha, 3 oitavos, né? 18 por 6 dá 3, 48 por 6 eu tenho 8. Bom, no nosso terceiro exemplo, 24 para 70, né, a gente poderia, para manter essa proporção, 24 dividido por 8 chega a 3. Né? Mas 70 dividido por 8, não vou chegar em 8. Né? Então, olha, aí você de repente, pô, mas então tá errado. A lei de Proust não se verifica aqui. O que a gente tem que observar nesse exemplo aqui é o seguinte, olha. A gente tem 6 gramas sem reagir, né, de oxigênio. Então, se a gente descontar esses 6 gramas de oxigênio, né, que é uma sobra, que não reagiram, se a gente descontar esses 6 gramas, a gente cai aqui para 64. Né? E aí, se a gente trocar aqui, olha, por 64, e eu fizer a simplificação por 8, a gente vai perceber, né, 24 dividido por 8 vai dar 3, 64 dividido por 8, eu vou ter 8. Ok? Então, essa lei se comprova mesmo, certo? E aí, olha, no nosso quarto exemplo, né, 40 para 96, né, será que eu consigo chegar nesta proporção? Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho uma sobra sem reagir, 4 gramas de carbono, né? Então, eu vou descontar esses 4 gramas desses 40 aqui, ok? Então, esses 40, na verdade, vai ser 36. Então, vou substituir aqui, olha. Ora, para manter 3 oitavos, né? 36 para chegar em 3 eu vou dividir por 12, ok? Então 36 dividido por 12 eu vou chegar em 3, né? E 96 dividido por 12 eu vou chegar em 8 também. Então a lei de Proust, ela se comprova aqui, né? Nessa reação entre carbono e oxigênio, a proporção constante definida entre esses dois reagentes é de 3 para 8. Então vamos ver um exemplo onde a lei de Proust se aplica, tá? Então essa questão é da FUVEST, onde ele diz que amônia e gás carbônico podem reagir formando ureia e água. O gráfico ao lado mostra as massas de ureia e de água que são produzidas em função da massa de amônia, considerando as reações completas. Então aqui tem aqui, olha, massa pela massa de amônia, e aqui eu tenho aqui, olha, um gráfico para água e um gráfico para ureia. A partir dos dados do gráfico e dispondo-se de 270 gramas de amônia, a massa aproximada em gramas de gás carbônico minimamente necessária para a reação completa com esta quantidade de amônia é. Então ele quer saber a massa de gás carbônico que eu vou precisar para reagir com 270 gramas de amônia. Repara que nós não temos gás carbônico representado aqui no gráfico. Então, como que a gente vai fazer para resolver isso, né? Então, vamos aplicar as duas leis que a gente aprendeu, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, tá? Então, vamos solucionar isso aí. Olha, primeira coisa que a gente vai fazer é escrever essa reação aí, tá? Então, olha, amônia reagindo com gás carbônico para formar ureia e água. Não precisamos das fórmulas, ok? Então, olha, a gente vai dar uma olhadinha nessas quantidades que a gente consegue extrair do gráfico, tá? Então, o gráfico vai dizer para a gente
o que a gente tem de amônia que vai formar ureia e água. E a pergunta, lembrando, é sobre o gás carbônico, né? Então vamos lá, olha. Então, olhando aqui para esse gráfico, eu tenho aqui massa de amônia, a massa no gráfico aqui de ureia e a massa de água, tá? Repara que a gente não tem 270 gramas de amônia, que foi a massa que ele falou lá na questão, né? A massa de amônia que só vai até 120, tá? Então a gente pode fazer aí algumas leituras de acordo com o que o gráfico nos fornece. Então repara, a gente vai escolher aqui, olha, 90 gramas de massa de amônia. Ah, professor, por que 90 gramas, né? Porque 90 gramas está um bom valor aqui para a gente tirar essas massas mais exatas aqui do gráfico. Repara que aqui, olha, no 90 gramas, né, de amônia, eu consigo exatamente 160 gramas de ureia. E no 90 gramas eu também consigo, repara aqui, olha, na metade aqui, olha, 50 gramas de água. Então são valores exatos que eu consigo tirar desse gráfico, tá? Então por isso escolhi 90 gramas de amônia, ok? Daria para fazer com outras massas, professor? Daria, tá? Cuidado com a leitura do gráfico, né? Porque às vezes a gente faz umas aproximações que não estão extremamente corretas, tá? Então escolhi aqui 90 porque na minha leitura eu achei mais fácil trabalhar com esses valores, ok? Bom, então olha, vamos aplicar as informações que a gente tirou do gráfico, certo? Então repara aqui, olha, a gente tem 90 gramas de amônia, 160 gramas de ureia e 50 gramas de água, tá? Então, olha, de acordo com as leis ponderais que a gente viu, né? Lei de Lavoisier e lei de Proust, tá? Vamos ver então como que a gente consegue resolver. Então, vou colocar ali na reação as massas que a gente obteve do gráfico, certo? E, repara, eu tenho aqui 90 gramas de amônia, não sei a massa de gás carbônico, tá? E eu tenho 160 de ureia e 50 de água. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é aplicar a lei de Lavoisier para conseguir descobrir a massa de gás carbônico, tá? A massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, se eu somo 90, né, que é a massa da amônia, com X do gás carbônico aqui, tem que ser igual à massa da ureia, que é 160, mais a massa da água, que é 50 gramas. Então, resolvendo essa continha aqui, que é simples, né? 160 mais 50 vai dar 210, né? E o 90 passa para lá diminuindo. Então, 210 menos 90, 120 gramas de gás carbônico, ok? Simples, né? Simplesmente, massa dos reagentes igual à massa dos produtos. Então, já estou substituindo aqui. Então, já consegui descobrir qual é a massa de gás carbônico que consegue reagir com a de amônia, né? Para formar aí ureia e água. Ok, gente. Então, vamos lá para a resolução, porque 120 gramas não é a pergunta, né? Ele perguntou, vamos relembrar lá, olha, a partir dos dados do gráfico e dispondo-se 270 gramas de amônia, a massa aproximada em gramas de gás carbônico, tá? Então, para achar essa massa, a gente agora vai aplicar a lei de Proust, né? Repara aqui, olha, o dado que ele forneceu para a gente foi 270 gramas de amônia. E aí, olha, utilizando a ideia das proporções definidas, né? Repara o seguinte, olha, 270 é 3 vezes maior do que o 90. Então, se a gente mantém essa proporção, né, esses valores todos aqui, olha, também serão 3 vezes maior. Então, eu vou ter 360 gramas de gás carbônico, que é 3 vezes maior que 120, vou ter 480 gramas de ureia e vou ter 150 gramas de água. Ok? Então, aqui já está a resposta, olha, da nossa questão, né? 360 gramas de gás carbônico vai precisar para 270 gramas de amônia. Ok? Estamos aí com a resposta. E aí, se você olhar aqui, olha, a massa aproximada em gramas de gás carbônico minimamente necessária para a reação completa com essa quantidade de amônia é... Ah, professor, você obteve 360 ali, não tem 360, né? Mas cuidado aqui, olha, é a massa aproximada. O Enem faz muito isso, tá? Aproximadamente, a massa aproximada... então, repara, aqui a gente marcaria a letra C, né? 360, 350. Ah, professor, mas por que deu essa diferença? Bom, a gente fez uma aproximação aqui também na leitura do gráfico, né?
Então, às vezes, dá essas aproximações aí, não tá esses valores exatos, ok? Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Se precisar, aí dá uma reassistida com calma, né? Tenta fazer esses exemplos também para reforçar esses conceitos, ok? Tudo de bom, fiquem com Deus e nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.